ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega. Sim, Senhor, Tu és tudo. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo para esta igreja. Tu és tudo, Senhor, para cada família que te busca, que busca a Tua face, que tem o Senhor como único e verdadeiro Deus. Papai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós estamos aqui para reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que Tu és verdadeiramente o ar que nós respiramos. Tu és a força que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, que sobrenaturalmente o Senhor manifeste a Tua glória neste lugar e em cada casa. Papai querido, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti este louvor, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Recebe, Papai, nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, para a exaltação do Teu nome, para a glória de Deus Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Pra mim, Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, Tu és o princípio e o fim. Tu és o alfa e Tu és o ômega. É tudo que nós precisamos. Amém? Graça e paz, amados. Boa noite a todos, vocês que estão aqui, vocês que estão aí do outro lado, participando conosco deste culto de adoração ao Senhor. Os que estão aqui podem se sentar. Eu quero dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui por um único motivo, porque adoramos a Deus. Nós estamos aqui por um único motivo, para adorar o Seu Filho Jesus. Nós estamos aqui por um único motivo, porque nós nos reverenciamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós pedimos nesta noite a revelação do Espírito Santo de Deus, de quem é Deus como nosso Pai. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que revela. E quando nós olhamos para o Filho, nós temos a revelação do Pai. Hoje é dia dos pais, fica aqui já o meu abraço a todos que são pais, a todos que exercem esta função, não é? Como a pastora Mônica disse, tem muita mãe que também exerce essa função de pai. No entanto, eu quero dizer a você que pai é insubstituível. Pai é só um que nós temos. Não importa se o pai é biológico ou se não é, mas é um pai. É o pai que nos gerou. Nós temos um pai. Seja ele anônimo ou não, é o nosso pai. E nesta noite nós estamos aqui para reconhecer que acima de todo pai terrestre, nós temos um Pai celestial, este sim, perfeito, e que na sua perfeição nos dá o exemplo de um Pai, no sentido da palavra, na essência da palavra Pai. Então eu quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Não, perdão, Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17.
Esse texto fala do batismo de Jesus. Verso 13 de Mateus 3 diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. João Batista foi um líder e, na época dele, ele foi um líder num movimento religioso muito importante. Seu chamado ao arrependimento era uma advertência que ele deixava muito claro quanto à vinda do juízo de Deus ao Israel, ao povo de Deus, que não estava vivendo à altura da vocação como povo escolhido. Ele advertia os judeus que só pelo fato de terem Abraão como pai, isso não era suficiente para deixá-los livres do juízo divino. Porque eles achavam que só pelo fato de terem Abraão como pai, que já estavam tranquilos. Quantos que vêm às igrejas, que frequentam os templos, que frequentam os cultos e pensam que só pelo fato de pertencerem a uma denominação, a uma igreja, quem sabe até mesmo aqui na IPI Castelo Branco, acham que já estão salvos e livres do juízo de Deus. E Mateus mostra, então, nesse texto, e todo o Evangelho, que há uma continuidade entre a missão de João Batista e de Jesus. A proclamação de João, quando você chega ali no verso 2 ainda do capítulo 4, a proclamação de João é a mesma que Jesus faz no capítulo 4, no verso 17, quando diz assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Tanto João, que pregava o arrependimento, batismo do arrependimento, quanto Jesus vem batizar com o Espírito Santo, então, os dois estavam proclamando a mesma coisa: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A Bíblia relata que quando Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, o Pai declarou: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Logo após a declaração do Pai de confirmar a filiação de Jesus, então Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. E aí nós perguntamos: como assim? Ele foi para o deserto para ser tentado como o último Adão, para cumprir aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de cumprir, quando ele se deixou tentar pela serpente. No deserto, das 3 vezes que ele foi tentado, 2 declarações de Satanás foi: se és filho de Deus. 2 vezes ele foi tentado na sua filiação,
trazendo, quem sabe, ou tentando, quem sabe, Satanás colocar dúvida na paternidade de Deus. Quantas vezes acontece isso com cada um de nós? Quantas vezes, quando passamos por lutas, por dificuldades, as pessoas até perguntam, mas se Deus é seu pai, se Ele é o seu pai, não é? Por que permite, então, passar por isso? É Satanás tentando colocar um ponto de interrogação na sua mente da real filiação que você tem. No deserto, quando Jesus foi tentado, é porque Satanás sabia do valor que ele, como filho de Deus, tinha. E Satanás sabe do valor que eu e você temos como filhos de Deus. Porque o filho reconhece Deus como seu pai e passa pelas lutas cantando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas que verdadeiramente eram filhos e assumidos filhos de Deus, que passaram por situações as mais adversas, sem reclamar, sem murmurar e ainda dando glória a Deus. É só nós olharmos lá o que aconteceu na fornalha ardente, na cova dos leões e por aí vai. Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos de tantas histórias de filhos de Deus que passaram por essas lutas, mas passaram glorificando a Deus, porque tinham certeza de quem eram filhos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos visite, assim como ele visitou Jesus, e que nos nossos corações nós possamos ouvir esta voz dizendo: você é meu, você é amado, e eu tenho prazer em você. Nós precisamos buscar diariamente essa intimidade com o Espírito Santo, essa intimidade para ouvirmos no nosso coração a confirmação da nossa filiação ou da paternidade de Deus sobre nós. Queridos, como psicanalista eu tenho atendido muitas pessoas com medos, com ansiedades. Nós vemos os consultórios estão cheios de pessoas que estão vivendo essa situação, nessa pandemia de vírus, de desemprego, de morte. E, claro, é tudo muito assustador. Mas eu vou dizer a você que aquele que tem a certeza de que Deus é Pai, esse deixa o medo de lado, deixa a insegurança de lado, e esse prossegue naquilo que tem que ser feito, da maneira correta, como deve ser feito, com coragem, com determinação, porque tem a certeza de que tem um Pai que cuida, que protege, que sustenta, que livra de todo mal e de todo perigo. Nós sabemos sim que temos um Pai e precisamos confiar nesse Pai que nos guarda. Precisamos confiar que, se Deus muitas vezes permite que passemos por situações, é porque Ele está junto, nos segurando, nos sustentando, nos fortalecendo. Nós temos que ter essa certeza de que Deus é Pai. Quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós temos esse encontro com essa voz no nosso coração, então o nosso ser se enche de paz. A paz que o mundo não explica porque não experimenta. A paz de quando você está passando por luta, as pessoas olham para você e dizem assim: como você consegue ainda sorrir diante de tudo isso?
Como você ainda consegue ter paz diante de tudo isso que você está passando? E eu quero te dizer, é a Shalom de Deus sobre você. É a paz que não se explica, apenas se sente. É a paz que invade o nosso coração e o nosso ser de tal maneira que você se sente seguro para tomar decisões, que você se sente seguro e lança fora o medo. Nós precisamos sim ser visitados pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, Jesus dá uma resposta, que ele diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. A palavra de Deus é rica em ensinamentos. Jesus aqui, ele está ensinando que o Filho de Deus só conseguia fazer o que ele via o Pai fazendo. Seus olhos, os olhos de Jesus como filho, estavam no Pai. O Filho faz o que o Pai faz. Nós reproduzimos coisas boas e reproduzimos também coisas ruins dos nossos pais terrenos. Quem de nós que em algum momento da vida já não se pegou falando alguma coisa que o seu pai falava ou fazendo igual o seu pai fazia? Não é? Eu já contei essa história aqui. Quantas vezes, logo que me casei, é engraçada a história, mas eu vou contar. Para fazer salada de pepino, eu raspava o fundinho do pepino, e aí um dia meu esposo perguntou: por que você faz isso? Eu falei: eu não sei, eu vi a minha mãe fazer, então eu faço também, não é? E a história conta que a mãe dela fazia a mesma coisa. Mas por que fazer isso? Não sei, a minha mãe fazia, então eu faço, aí hoje eu faço também. E é aquela história que se conta. Vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha para vocês. Daquela mãe que cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe para colocar dentro da panela. E aí as gerações que vinham também cortavam a cabeça e o rabo. E ninguém sabia por quê. Aprenderam com a nona, aprenderam com a avó. Aí foram saber, é porque a panela da avó era muito pequena. Por isso ela fazia assim, não é? Não era necessariamente que deveria ser feito daquele jeito. A panela era pequena. Nós reproduzimos o que vemos. Nós reproduzimos o que ouvimos. E precisamos tomar cuidado com o que ouvimos e com o que vemos. Porque o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo de um único Pai que é perfeito, como bem dito foi aqui, que é o nosso Pai Celestial. A Bíblia nos fala de vários pais, de pais que foram bons, de pais que foram ruins, mas ela fala também de Deus como Pai, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Nós podemos então escolher qual pai que nós vamos colocar os nossos olhos. Jesus, com certeza, os 30 anos antes dele começar o seu ministério, os olhos dele estavam no Pai. E ele via o que o Pai fazia. E ele, então, quando começa o seu ministério, ele fala muitas vezes: ore em secreto e o seu Pai vai te ver. Oferte em secreto e o seu Pai vai te ver. Por quê? Porque ele sabia que os olhos dele estavam no Pai e o Pai tinha os olhos nele. Quando temos essa certeza, como eu já disse, temos paz.
Temos que ter a certeza de que Deus é nosso Pai e Ele olha para nós. Porque se olharmos para o nosso pai terreno, com certeza tem muitos defeitos, já errou muitas vezes, assim como nós como pais. Quantas vezes erramos, não é mesmo? Quantas vezes nós não sabemos como agir? Por isso que temos que buscar o exemplo. O exemplo, e os nossos olhos têm que estar fitos no Pai que é perfeito. Porque senão o que vai acontecer? Nós, se escolhemos olhar para os nossos pais terrenos, muitas vezes vamos repetir os erros. Porque são pessoas que estão aí propensas a erros e pecados. Quem sabe vamos repetir. Se mentimos, se temos uma vida que é de comum a mentira, aí estamos olhando para quem? A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? É o diabo. Então estamos olhando para ele quando mentimos, porque o diabo é o pai da mentira. Mas quando olhamos para o nosso Pai Celestial, temos o exemplo perfeito. Por isso que os nossos olhos precisam estar naquele que é perfeito, naquele que deixou o exemplo, que é o nosso Deus. A Bíblia diz em João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas em João 8:36, a palavra de Deus diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós só seremos verdadeiramente livres quando tivermos a consciência da paternidade de Deus sobre cada um de nós. Consciência de que permanecemos nele, porque somos pertencentes a ele. De que somos filhos dele. De que somos amados por ele. E que trazemos a alegria para ele. Quando formos verdadeiramente filhos e assumirmos essa filiação, aí sim seremos livres. Livres de quê? Livres das tendências pecaminosas que existem em cada um de nós. João 8:38 diz, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Onde estão os nossos olhos? Onde os nossos olhos devem estar? Jesus está dizendo que nós repetimos o que vemos e que ouvimos dos nossos pais. Então, qual pai você vai olhar e qual pai você vai ouvir? O Evangelho de João, se você puder abrir, João capítulo 14. João 14, do verso 6 a 8, diz assim, desde do 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Verso 6, Jesus então respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E isso nos basta. Quando temos o coração no Pai eterno, a paz de Deus invade o nosso coração e então temos descanso. Porque isso nos basta. Olharmos para o Pai nos traz segurança. Isso nos basta.
Jesus é o Filho de Deus e também o Filho do homem. Como? Porque ele, sendo Filho de Deus, é a imagem de Deus. Porque ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, Filho de Deus, é a imagem de Deus. E Jesus, Filho do homem, é o primeiro desta nova raça, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, como eu já citei aqui, que ele é que existiu sim o primeiro Adão, mas Jesus é o último Adão. Tudo que Jesus passou, nós também passaremos. O primeiro Adão não resistiu à tentação. O primeiro Adão pecou. Mas o segundo Adão, que é Jesus, o último, o último Adão, que é Jesus, esse não pecou. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a falar do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele observou no Pai. E o eterno e justo Filho de Deus, então, se submete ao batismo de João. O batismo de arrependimento, mas o que Jesus teria para se arrepender naquele batismo de arrependimento, se nele não havia pecado? Ele se submete, porque ele tem que nos deixar um exemplo, ele tem que nos dar um modelo, sendo filho do homem, de como ele lida com o pecado, como ele lida com essas tentações, porque nada mais do que tentação foi o que Satanás fez com ele no deserto. Por 3 anos, depois de mais 3 anos, ele carregaria o pecado, ou os pecados da humanidade, naquela cruz. Ele nos ensina que nós devemos ter uma vida de vigilância, fugindo do pecado para agradar o coração do Pai. Quando ele nos ensina: Pai, livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Essa observância vem antes de nós cairmos na tentação, porque a tentação está aí todos os dias. Todos os dias somos assediados a mentir, a fazer coisas erradas, a nos corromper, todos os dias. Mas o que Jesus está dizendo? Livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Jesus se submete para deixar um exemplo. Mas para isso nós temos que ter um relacionamento íntimo e diário com o Espírito Santo, porque é Ele que revela o Pai, é Ele que nos dá essa certeza de paternidade. É através do Espírito Santo de Deus sussurrando no nosso ouvido e chegando no nosso coração: você é filho, você é amado e eu me alegro em você. Que nesta noite você possa sair daqui com essa certeza no seu coração. Nós precisamos sim ter uma relação de arrependimento, uma relação diária com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não podemos apagar e nem entristecer o Espírito Santo, para podermos ter essa revelação de quem é o Filho e quem é o Pai. Arrependimento diário. Precisamos buscar continuamente a presença do Espírito, ao ponto de ouvirmos diariamente. Nós precisamos ouvir diariamente que somos filhos e que somos amados e que Ele tem prazer em nós e na vida que nós oferecemos a Ele. Que nesta noite você saia daqui com essa certeza. Primeiro, que Jesus diz para você nesta noite: você é meu. Que ninguém pode pôr a mão em você e nem agir contra você, porque você é de propriedade exclusiva dele. Ele é o teu Pai e Ele escolheu
ter você como filho. Então, que você tenha esta certeza de que você é a menina dos olhos de Deus. E que Deus é aquele que protege, que cuida, que sustenta, que guarda você. Porque Ele escolheu você como filho. Assim como a pastora Mônica leu aqui. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus como Pai, que é perfeito, não nos concederá o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai falar a você todos os dias que você o buscar, que você é filho, que você é dele e que ele te ama, porque ele te escolheu. Eu já estou terminando. Assim como o filho tem intimidade com o pai, assim também você precisa ter essa intimidade com os seus filhos. Agora eu digo a você que é pai, busque essa intimidade com os seus filhos. Busque tempo de qualidade com os seus filhos. Porque quando nós dispensamos tempo aos nossos filhos, isso quer dizer expressão de amor. Quando eu invisto tempo nos meus filhos, eu estou expressando amor. Pai, não se esqueça, você é o primeiro testemunho de Deus como pai. Como os teus filhos te veem como pai, assim eles verão Deus como pai. Então seja um bom pai. Leve os seus filhos todos os dias na presença de Deus. Ore com eles e ore por eles. Ensine o caminho de olhar para o único e verdadeiro Deus, que é Pai. Porque quando olhamos para Ele, somos curados. As nossas frustrações caem por terra, as nossas decepções são anuladas, as nossas feridas são curadas, porque olhamos para aquele que é perfeito, que é Pai, amoroso e perfeito. Que assim seja, para a glória de Deus, que é Pai. Amém? Nós vamos cantar e depois, então, nós vamos orar. Orar e pedir verdadeiramente que o Deus Pai, que é Pai de todos nós, possa nos iluminar para sermos pais melhores. Dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção, e com meu coração quero te adorar, exaltar seu santo nome. Só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai. Só me resta dizer, Pai.
só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai. Só me resta dizer: Querido Deus, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, porque o teu nome é santo, santo, santo. Digno é, Senhor, de todo louvor e de toda adoração. Papai querido, muito obrigada pela tua santa palavra. Obrigada porque o Senhor traz a revelação pelo poder do teu Espírito Santo nesta noite, de que tu és o nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha mesmo se revelar. Pai, nós precisamos sim ter a certeza de que temos um Pai perfeito, de que independentemente do Pai terreno que tivemos, Tu és o nosso Pai perfeito, Senhor, e os nossos olhos estão postos em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor venha curar corações, que o Senhor venha curar feridas nesta noite. Quem sabe por falta de paternidade terrena, quem sabe porque foram pais que deram mau testemunho, quem sabe, Senhor, pais que não agiram corretamente com os seus filhos. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha mesmo cobrir cada um deles com o sangue de Cristo, para que sejam curados e lavados dessas feridas passadas. Papai querido, em nome de Jesus, vem trazer o bálsamo que refrigera a alma. Vem, Senhor, trazer mesmo a libertação através da filiação que temos em Ti. Em nome de Jesus eu te peço, ó Espírito Santo, fala aos corações nesta noite. Revela, Senhor, o Pai através da pessoa do Filho. Em nome de Jesus, que tenhamos cada dia mais essa intimidade diária de arrependimento na presença do Pai, para que verdadeiramente possamos ter essa confiança de que temos um Pai celestial que é perfeito, que é sustentador, que é provedor, aquele que nos dá segurança, aquele que tira todo medo. Oh Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus eu te peço em especial hoje, no Dia dos Pais, que o Senhor ensine verdadeiramente a serem pais conforme o teu coração, Senhor, conforme o teu exemplo. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados dos pais que agiram quando não olharam para Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda cada um deles a expressar o teu amor, a ser testemunho sim do Deus que é Pai aos seus filhos, para que eles possam ter uma facilidade de relacionamento com Deus que é Pai perfeito. Deus amado e Deus bendito, eu te louvo, eu te bendigo por causa da tua palavra que é santa, e ela nos inspira, e ela nos ensina, e ela é o nosso alimento diário. Muito obrigada, Senhor. A Ti seja toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, porque Tu és o nosso Deus e Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por este tempo que nós temos de liberdade na presença do Senhor, de liberdade de virmos ao culto, de estarmos na casa do Senhor para cultuar, para ouvir uma palavra, a palavra do Senhor, para orarmos. Podemos fazer isso nas nossas casas? Podemos. Mas como é bom quando nós priorizamos estar na casa do Senhor,
em comunhão com os irmãos, mesmo que mantendo um certo distanciamento. Eu creio que o Senhor se agrada de quando nós priorizamos um tempo para Ele. Por isso eu quero já te convidar para o próximo domingo. Deixa o seu nome, me manda um WhatsApp, me manda um recadinho. Diz: olha, pastora, reserve o meu lugar, porque eu quero estar lá no culto, priorizando esse tempo com Deus na minha vida. Eu quero também agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando, seja com primícias para cestas básicas que nós entregamos, ou aquelas pessoas que estão nos ajudando com a venda da feijoada, porque dia 23 agora nós vamos ter novamente aquela feijoada gostosa que você já conhece, que já virou tradição da nossa igreja. Por isso eu peço a sua ajuda para você não só comprar a sua feijoada e compartilhar com a sua família, mas também nos ajude a vender. Nós precisamos de recursos, como foi bem dito aqui pelo irmão Osvaldo, que nós precisamos mudar deste lugar até outubro, por conta de várias questões que nós precisamos sair daqui. Então, que você nos ajude aí com as feijoadas. Manda lá um recadinho para mim, eu levo até você, e você então compartilha nas suas redes sociais. Vamos então fazer esta campanha em prol do nosso templo e da nossa igreja. Também quero lembrar você que, se você não veio ao culto, não teve como trazer o seu dízimo, a sua oferta, lá na página do Instagram ou do Facebook tem o número da conta bancária da igreja. Você pode fazer uma transferência bancária e será muito bem-vinda a sua oferta e a sua ajuda, a sua contribuição para esta obra que é grandiosa para a glória de Deus. Então, eu quero dizer a você que eu desejo do fundo do meu coração que esta semana que se inicia hoje seja próspera na sua vida. Que você tenha a certeza todos os dias de que o Pai Celestial te acompanha por onde você for. Viu que você não está sozinho. E vamos ficar em pé e receber a bênção. É com alegria que nós dizemos que mais um culto nós prestamos a Deus. Este culto se encerra aqui, mas a nossa vida é uma vida cultica. Não se esqueça, a tua vida é uma vida cultica. Cultica a Ele, somente a Ele, ao nosso Deus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo, verdadeiro, Deus que é Pai, a consolação e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, uma boa semana. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro.